Olá, gente, boa noite. Vamos lá. Dando uma pausinha pro pessoal entrar. Tô configurando aqui junto com o Facebook. E tô dando uma pausa pro pessoal entrar. A Renata já tá aí já. Bora lá. Práticas das tecnologias complementares. Deixa eu só fazer o trem tudo bonitinho aqui agora. Deixa eu convidar você, Renata. Ei, Matheus, Ei, boa noite. olha. Tudo jóia? Boa noite. Tô Boa noite. configurando Boa noite, tudo. todo mundo. Tô mandando as mensagens aqui agora no privado. Já tô configurando. Sim, Daqui a pouco começa a transmissão via ótimo. Facebook também. Ah, que legal. O Tá dando streamer para ouvir legalzinho aí? tá perfeito. O Ah, que ótimo. streamer de Tailândia. Gisele já entrou. Tailândia, ó. Gisele já entrou. Vamos ver quem mais. O povo adora. Dá uns 10 minutinhos. 5 minutinhos, 10 É, minutinhos é muito, né? Dá uns 5 sim. minutinhos pra você entrar, né? Acabei de sair de um curso, minha filha. Eu tô com o olho até Eu tive pós-graduação amanhã, hoje o dia inteiro também, e amanhã o dia todo. não, misericórdia. É, gente, a vida não tá fácil, não. Não, tá fácil para ninguém. Isso tá pegando para todo mundo. Não é? Aí fiquei de 8 da manhã até agora, 18 horas. Tomei um banho. Falei assim, vou começar essa live, porque concluí a, a programação da semana. Isso aí. Tô aqui abrindo. Eu abri até uma caixinha de perguntas mais cedo, Renata, Ei, gata, tá boa? para o pessoal já ir já mandando, que às vezes as pessoas não têm tempo, né, de aparecer Verdade. sabadão, né? Geralmente o pessoal sai para Eu até imaginei que ia ficar um pouquinho mais restrito hoje, porque as pessoas normalmente têm outros compromissos, né? sim, aí Mas ontem aconteceu um imprevisto e aí não ia não dar tem mesmo para problema. eu fazer. Aí eu já deixei uma caixinha de pergunta aberta por isso mesmo, porque o pessoal assiste muito depois as Sim. lives. Aham, Aí as perguntinhas que eles já mandam, eu já transcrevi tudo para as folhinhas aqui, tá tudo impressas aqui, entendi. nome bonitinho. Aí a gente vai batendo um papo, né? A gente vai conversando e a gente vai aí discutindo alguns pontos, né? Levantados pelo pessoal. Com certeza. E eu Gente, coloquei um fundo aqui, mas não tá legal, não. Espera que eu vou tirar esse negócio que eu tô futucando aqui, Matheus. tá Só um brincando com minuto. os Pode irmãos. falando, tá tranquilo. É, só para ver se tem alguma coisa legal. Ih, cada vez pior. Não. Vamos assim mesmo, natural. Gente, então, boa noite, todo mundo, para todo mundo. Pessoal do Facebook aí também, boa noite, tá? A Boa live noite de a hoje é com a todos. Renata de novo, tá bom? A Renata aí já esteve Chegou. aqui já no perfil, tá? Falando aí sobre exames laboratoriais, né? E a área da estética. Hoje ela vai estar aqui conversando sobre outra área que ela também atua, que ela tem domínio, né? Que é saúde integrativa, que é um tema aí muito interessante. É um tema aí muito discutido, principalmente nos últimos anos, né? Ganhou muita visibilidade com Repercussão. repercussão por causa. Eu acho que pós-Covid ainda ganhou muito mais visibilidade Mais do que já ainda. tinha, né? Uhum.
porque são coisas, é uma área nova, relativamente nova, né, Renata? E o pessoal Sim, está descobrindo isso agora, né? A gente está vindo a saber o que é saúde integrativa, ouvindo muito falar, cada vez mais profissionais aí se isso. interessando, né? Então é um assunto pertinente, né? Para a gente estar aí conversando um pouquinho, né? Mas antes de eu começar meu falatório, entendeu? Eu vou deixar você se apresentar, tá? Tem umas carinhas repetidas aqui que já te conhecem, mas para o pessoal que não conhece, né? O pessoal aí que mora fora, tem o pessoal que não sabe, se apresente, fale aí da sua formação, E né? Da mesmo sua a vida. live por ser sábado, vai ficar gravada aí, deixe gravada sempre, Não, né? sempre, Então, caso o pessoal não consiga assistir hoje, né, tenha a oportunidade de assistir depois, né? com certeza. Então, meu nome é Renata, para quem não me conhece. Eu trabalho há alguns anos na área de saúde, né? Na área laboratorial. Eu tenho 21 anos de formada na área. E aí, eu comecei um tempo a atuar como esteticista também, há um tempo, há mais ou menos uns 10 anos, e há 7 anos eu tenho uma clínica, onde a gente faz atendimento estético, né? A Delicária, a gente trabalha com atendimento estético, e há 3 anos eu vim especializando e comecei a trabalhar com a saúde integrativa. Então, assim, eu comecei bem um pouquinho antes do Covid chegar, e estava naquele auge ainda de estética muito grande. E aí a gente começou a trabalhar a saúde integrativa também na clínica, hoje ainda mais, porque a gente tem vários equipamentos, várias técnicas onde a gente consegue tratar o paciente, mas a saúde integrativa da estética, ela veio devido à necessidade de melhor entender o paciente. À medida que a gente foi trabalhando com a estética, nós fomos percebendo que não adianta tratar o paciente só por fora, a gente precisa tratar o paciente num todo. O paciente, por exemplo, ele não é só uma gordura localizada, né? Então, assim, nós vimos a necessidade disso, e aí eu já tinha feito uma pós-graduação em saúde estética, e hoje eu faço em biofísica aplicada à saúde humana. Eu já estou na metade da pós-graduação, ela é bem extensa, mas está dando para levar e é muito boa. Igual hoje, passei o dia inteiro estudando, amanhã eu vou passar de novo. E assim, cada vez mais aperfeiçoando mais. Então, assim, com os meus anos de experiência, né, e com a necessidade, a saúde integrativa ela só veio para somar. E aí, como você falou, Matheus, após Covid, ela está sendo um pouco mais conhecida, um pouco mais disseminada. Porque hoje, né, nós vemos a necessidade de não ficar só medicando medicações fortes. A gente sabe que existem terapias, são coisas lá da nossa vovó, de terapias, de fitoterapia, homeopatia. Eu fiz uma especialização também em homeopatia, apesar de já ter na grade da farmácia. Uhum. Quando eu fiz a graduação, eu tive a escolha e eu pude fazer homeopatia. Então, assim, eu já vinha com esse DNA aí alterado para a saúde integrativa há muito tempo, sabe? E aí a gente agora está só aperfeiçoando. E a gente tem algumas técnicas, é muito interessante a saúde integrativa. E aí a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre. Gostaria que vocês, né, se possível, aí fizessem algumas perguntinhas, porque eu acho que é bem legal, rende mais. Mas no contexto geral é um assunto muito interessante, apesar de ser uma técnica muito antiga. Para muitas pessoas ela ainda é desconhecida, porque a gente acha que é só tratamento medicamentoso, é só psicotrópico que trata depressão, é só antidepressivo, é só dipirona que trata febre, e a gente tem outras técnicas. A gente acha que é só Anita, né, que o povo hoje já sabe que é ivermectina, ascaridil, que mata verme, não, a saúde integrativa também tem técnicas, tem é, atuações, tanto na fitoterapia, homeopatia, florais, frequenciais, e até a terapia TCZAPA, que é muito interessante, é um tratamento muito novo para nós, conhecidos, mas
né, sendo conhecida agora, mas nos Estados Unidos, em alguns outros países, principalmente México, ela já é bem conhecida. Inclusive, eu fiz uma especialização também em desparasitação integrativa com o Dr. Ignacio Chamorro, lá no México. Eu fiz online na época que eu fiz, mas toda abordagem ele faz pessoalmente, e aí a técnica a gente tem que aplicar, mas como foi na época do Covid, então não tinha nem como viajar. Então, infelizmente, a técnica de ir lá, conhecer isso aí, eu acabei não indo devido a essa situação, mas toda abordagem foi feita por aqui mesmo, tudo assim, 100%, muito bom. Não, com A toda certeza. integrativa, ela só veio para somar. Com toda certeza. É interessante a gente falar de saúde integrativa, porque ela vem, se a gente for parar para olhar, né, e pensar, ela vem num momento muito oportuno, né? Surgiu-se esse Sim. boom da saúde, que a gente pode chamar de boom, se é que a gente pode chamar de boom, né? De saúde integrativa, num momento muito oportuno, né? Sim. A gente tem essa... o brasileiro, eu acho que, na verdade, todo ser humano, ele tem muito na cabeça, entendeu? De que saúde seria simplesmente a ausência da doença, né? Mas a gente É, sabe que a definição de saúde vai muito mais além do que a mas ausência da além, doença, né? Porque se a gente for olhar bem, é a prevenção da isso doença, na aí, verdade. o grande Né? diferencial da saúde integrativa está muito nisso. Ela atua no tratamento da doença? Ok, atua. Sim. Resolve o problema? Resolve. Mas ela já vai buscando alternativas de você meio que barrando certas questões, né? Que levam Sim. aí a estar ocasionando a doença, né? E hoje eu falo, Pode falar. pode ir. Não, Eu pode falar. falo, Matheus, falando nessa abordagem aí que você está levando em questão de saúde, eu falo que hoje a gente que tem um conhecimento mais apurado da saúde integrativa, a gente sabe e a gente convive, né, numa situação, você também na área de saúde, assim como eu, a gente só trata a doença, a gente não previne a doença. Então, eu costumo falar com os meus pacientes o seguinte: na saúde integrativa, a gente trata um paciente como um todo. Um ser humano, ele não é só cérebro, um ser humano não é só um rim, não é só um fígado, não é só um estômago. Quando nós vamos num tratamento, numa consulta convencional, o médico, ele tendencia a ter especialidades. Isso foi disseminado assim, o sistema funciona assim. Né? Então, nós temos o ginecologista para tratar a parte ginecológica feminina, nós temos o proctologista para tratar o intestino, nós temos o urologista para tratar a parte urinária, né, e masculina, principalmente. Então, assim, são partes fracionadas. Mas hoje a gente entende que, por exemplo, eu não consigo regular uma tireoide se eu tiver, por exemplo, uma alteração na minha suprarrenal. E isso é muito comum. Uma alteração do cortisol, por exemplo, ela pode sim ocasionar problemas de tireoide. Porque um hormônio, um hormônio é precursor do outro. Né? Ele funciona porque ele sofreu gatilho, né, a atuação de um outro hormônio antecedente. Então, o que acontece? Não adianta, por exemplo, eu ir no endócrino e fazer um tratamento de tireoide se eu não olhar, por exemplo, se tem uma alteração do meu cortisol, se tem uma alteração de homocisteína, se tem, por exemplo, uma alteração de vários outros tipos de hormônios que a gente conhece aí, por exemplo, até a prolactina, o TSH em si, porque ele é da tireoide, mas na medicina tradicional, a gente tendencia a direcionar somente para onde a gente Verdade. ou sabe que já tem o diagnóstico da doença, ou desconfia que aquele órgão está doente. Mas na Uhum. integrativa não, a gente costuma olhar um todo. Então, quando o paciente chega na clínica, principalmente porque eu também trabalho na saúde da mulher, né? E as mulheres, por exemplo, na menopausa, no climatério, que está naquele período antecedente à menopausa, as mulheres mudam muito o comportamento hormonal. Né? A gente sabe que isso é normal, mas que também a pessoa não precisa sofrer com essa mudança.
E aí, o que que a gente tendencia a fazer? Primeiro, a gente trabalha com a biorressonância e depois a gente pede exames sanguíneos para poder verificar aonde está essa alteração. Então, o que que acontece? Na integrativa, eu consigo tratar um paciente como um todo, diferente de uma convencional. Uhum. E as técnicas de integrativa, hoje em dia, eu inclusive faço pós-graduação com médicos. Na saúde da mulher, eu fiz com 3 ginecologistas na mesma sala. E hoje eu faço pós-graduação também. Tem alguns médicos, nós somos mais de, se eu não me engano, acho que somos 120 alunos nessa pós-graduação de agora. E a gente tem, assim, em média, mais ou menos uns 30 médicos. Por quê? Porque a medicina convencional, ela não tem essa área da medicina integrativa. Os profissionais, a medicina tradicional, ela não reconhece a medicina integrativa. Entende? Então, esses profissionais, eles estudam tanto quanto a gente, nas mesmas salas de aula da gente. Então, o que eles têm de diferente é um curso de medicina. E o que nós temos de diferente é um curso na nossa área. Por exemplo, você é biomédico e eu farmacêutico. Mas para saúde integrativa, o que a gente precisa ter é uma formação na área da saúde. Entende? Então, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, hoje, ele não reconhece o médico como ozonoterapeuta. Uhum. A título de tratamento, somente de pesquisa, entendeu? Então, assim, a gente estuda todo mundo junto. E aí a gente consegue trocar umas ideias. E a gente vê que o paciente, ele precisa de uma abordagem, de um entendimento integral. Não adianta só tratar um órgão. E uma das coisas que a gente sempre preconiza lá na pós-graduação é o seguinte. Eu até coloquei um post uma época aí. Adianta você tratar o terreno, você tratar, por exemplo, o aquário. Você tem 2 aquários. Um aquário sujo, com um peixinho lá dentro, e um outro aquário limpo com um peixinho. O aquário sujo, o peixinho vai morrer, né? Porque ele vai adoecer com aquele meio. O aquário limpo, o peixinho tem uma menor probabilidade de morrer, porque está limpo o meio onde ele vive. Agora, vamos supor que eu tivesse 2 peixinhos no aquário sujo. Eu pegaria um peixinho e colocaria no aquário limpo. E deixaria o outro na água suja. Aliás, minto, pegaria esse outro, colocaria também numa água limpa, mas eu só trataria um peixinho. Não vai resolver a situação. O outro peixinho também vai morrer, porque o meio que eles estavam é um meio sujo. Então não adianta eu tratar a doença se eu não tratar o meio onde eu vivo. E a gente vive todos os dias contaminando com solventes, a gente usa amaciante de roupa, a gente usa produtos de limpeza para casa, nós usamos produtos de higiene pessoal, que muitos têm solventes. E aí a gente sabe que temos também contato com metais pesados. Essa intoxicação é muito fácil de acontecer, porque os metais pesados normalmente são alumínio, chumbo, mercúrio, arsênico, níquel e cádmio. São elementos fáceis de retirar da natureza. E nós temos esses elementos no nosso dia a dia. Por exemplo, o cádmio, fumaça de caminhão. Uma derrapagem do pneu. Uma pessoa que mora numa região de uma BR, por exemplo, tem freagem, né? Frenagem lá dos pneus. O que acontece? Essas pessoas, se a gente for avaliar essas pessoas, elas têm o maior número de cádmio no corpo humano, no corpo dela. Nós cozinhamos em panelas de alumínio. Muitas pessoas hoje, muito menos, mas mais na década de 80, 90, as restaurações dentárias eram feitas com amálgama, que levava mercúrio para fazer aquela liga. E esse mercúrio, ele continua no organismo. Ah, mas tem tanto tempo? Tem. Uma vez que você tem contato com um elemento de metal tóxico,
Ele é diferente de, por exemplo, uma dipirona ou algum medicamento fácil, que você entra em contato e ele sai do organismo sem precisar descontaminar. Ele é acumulativo. Então, a gente precisa fazer essa limpeza desse terreno. Então, à medida que você vai se contaminando com esses elementos químicos, esses elementos de metais tóxicos, eles vão somatizando no seu corpo até chegar à doença. E uma das coisas que eu falo que ele tem maior facilidade, eles têm tropismo por tecido adiposo. Então, esses elementos ficam armazenados na gordura, principalmente a pessoa, quanto mais gordurinha tem, mais a probabilidade. Eles gostam do sistema nervoso central, principalmente o mercúrio, por exemplo, ele pode levar Alzheimer, doenças de Parkinson, autismo, depressão, que a gente acha que é uma coisa simples, né? Assim, a gente só vai na doença extrema. Pode, por exemplo, levar a ansiedade. Hoje a gente vive num meio muito... as pessoas estão cada vez mais ansiosas devido à situação que a gente vive, o dia a dia, a correria, essas doenças aí, né? Nós tivemos o Covid, ainda temos, mas em menor quantidade. As pessoas que faleceram, perderam entes, né? Assim, muito próximos. Então, as pessoas acabaram criando uma ansiedade muito grande. Mas não é culpa só do meio onde vive, é culpa também do que você ingere, do que você fica exposto. Então, assim, tanto o meio, né, que a gente vive, poluição, estresse, cansaço no dia a dia e a correria geram problemas no geral do nosso organismo, como também a alimentação, o uso, né, de produtos igual eu falei, de limpeza e tudo mais. Então, o que acontece? Esses elementos, eles vão somando ao nosso organismo e vão gerando doenças. Se você não limpar o terreno biológico, que eu chamo de terreno biológico, é o nosso corpo, se a gente não fizer essa limpeza, por mais que você faça uma alimentação tranquila, por mais que você tome medicação, vai ao médico fazer suas consultas periodicamente, se você vive no meio contaminado, você vai adoecer. Eu faço na pós-graduação, o professor menciona muito sobre uma teoria da doutora Uda Clark, que é uma cientista canadense, que fez uma pesquisa por mais de 60 anos da vida dela, a respeito de intoxicações. Eu não sei se eu cheguei a falar aqui na outra live, mas é bom falar agora, né? Porque aí tem pessoas novas, outras pessoas assistindo, e talvez não tenha assistido a outra. E eu não me recordo, sinceramente, se eu falei. Ela... Falei, não? Mas Pois você é. pode deixar que a gente vai espremer bastante conhecimento de você hoje. Né? A doutora Uda Clark, ela é uma cientista canadense. Ela Uhum. viveu muitos anos no Canadá e começou a desenvolver a pesquisa dela nos Estados Unidos. O filho dela é formado em engenharia elétrica e ela era PhD em biologia humana. E aí ela começou a fazer os estudos sobre os parasitas e os metais tóxicos. Ela relata nos estudos dela, relatava que ela faleceu, que 95% das doenças do corpo humano provém de solventes, metais pesados e parasitas. Os outros 5% são oriundos do meio onde a gente vive. E genética. Desculpa, genética. Verdade. 5% é genética. O meio que a gente vive é os 95%. Então, o que acontece? A genética, ela só tem 5%. Se eu vivo num meio onde eu tenho 95% de chance de ter contato com outras coisas, significa que o que vai manifestar, esses 95 vai fazer o meu 5% manifestar. Se eu vivo no meio saudável, se eu cuido do meu corpo, o que vai acontecer? A minha genética, ela não vai manifestar, por mais que eu tenha um gene, por exemplo, do câncer, ele não vai manifestar. Então, o que acontece? Para nós termos saúde, a nossa saúde, ela é dependente do meio onde eu vivo. Por isso que eu falo lá do peixinho. Não adianta eu colocar terceirizando a minha culpa na genética. Eu não posso terceirizar isso. Isso é responsabilidade minha. A culpa de um adoecimento,
ela tem várias questões. Só que o meio onde eu vivo vai potencializar isso muito mais. A outra questão que eu falo é a seguinte: se você vive no meio onde está tudo limpo, você tem maior probabilidade de ter saúde. E aí, quando você, por exemplo, faz um tratamento oncológico, você faz o quê? Você mata o tumor, mas você não consegue descobrir a origem da doença. Você foca que o tumor é o problema. Mas a origem dessa doença, ela vem de onde? Ela foi tratada? A saúde integrativa faz isso. A gente descobre o que pode estar causando problema na pessoa. E aí você vai falar assim, Renata, então você vai sarar todo mundo da vida. Não é isso. É claro que nós temos conhecimentos, só que acima de nós, profissionais, a gente tem Deus. E se for a hora, né, de Deus levar pessoas, se for a hora de Deus, né, de alguma coisa acontecer, porque a gente tem que ter a religiosidade, eu não falo a religião em si, eu falo a crença, né, num ser superior. A gente precisa disso para a gente viver. Então a gente tem que estar alinhado que a saúde ela é dependente sim do que eu faço, mas muitas coisas acontecem na vida da gente porque é hora de acontecer. Mas voltando à saúde integrativa, eu consigo muito tentar não, achar a origem do problema. Igual, por exemplo, eu vou citar um exemplo de uma paciente que eu venho tratando tem mais ou menos uns 5 meses. Ela teve há 4 anos ela luta, há 4 anos mais ou menos, ela vem lutando com problemas de taquicardia, o coração acelerava muito, às vezes também, sudorese e também o que mais? Enjoos e vômitos. E aí quando ela vinha com aquela crise, ela sentia tudo isso e ela falava assim, parecia que eu ia morrer, Renata. E um dia ela chegou na clínica para eu fazer procedimento estético nela. Quando eu fiz um botão anestésico nela, no rosto, ela passou mal. Aí eu fiquei preocupada. Falei, nossa, agora o que eu vou fazer? E aí ela veio falar comigo que ela já vinha sentindo isso, já vinha sentindo há mais ou menos uns 4, 5 anos, e que ela já tinha feito endoscopia, não tinha nada, que ela já tinha feito vários exames do coração, não tinha nada, inclusive a pressão dela super tranquila. Uhum. Quando eu levei a paciente para a biorressonância, porque aí ela aceitou o tratamento, mostrei para ela e ela viu sobre a questão do tratamento, a primeira coisa que eu vi nela foi um parasita no pâncreas dela. Esse parasita eu não conhecia, eu tenho muitos anos de laboratório e eu nunca tinha ouvido falar nele. E aí eu pensei, poxa, agora o que eu vou falar com essa pessoa? Porque eu nem conheço esse bicho direito, nunca vi a cara dele, tô conhecendo agora. Só que assim, a integrativa, o bom da integrativa é que você faz pesquisa. Então você aprende muito. Entende? Então você não precisa já quando você tem uma facilidade, você entende a situação e consegue passar esse resultado para o paciente, você já fala de uma vez. Só que normalmente a gente estuda muito sobre esse paciente. Ele chega lá, a gente faz uma anamnese, faz a pesquisa, faz a biorressonância e estuda tudo o que pode estar levando aquela crise naquele paciente. Mas esse dia aconteceu isso e eu também não consegui entregar para ela esse resultado. Quando eu consigo, eu entrego no mesmo dia, mas essa paciente, como eu não conhecia esse parasita, eu tive que dar uma estudada sobre ele. E aí, daí uns 4 dias ela voltou, só que nesse intervalo eu fui estudar a situação dela e aí eu tô, poxa vida, que bicho é esse? Fiquei pensando que bicho que era aquele e até porque como eu nunca tinha visto, só que ele alojava justamente o fígado, o pâncreas e o duodeno. E foi onde eu encontrei nela, no fígado, no pâncreas e no duodeno. E aí, o que aconteceu? Esse verme, esse parasita,
é um pouco desconhecido para a gente aqui no Brasil, porque ele é proveniente da Europa. Aí eu falei, pronto, agora que dá nosso tudo, porque como que eu vou falar com essa mulher esse negócio? Eu não sabia nada da vida dela. Aí, quando ela voltou para o retorno da consulta, eu conversando com ela falou comigo, não, Renata, eu morei na Europa 15 anos. Então, ou seja, ela pegou esse parasita lá e veio de lá para cá, porque tinha 4 anos que eu tinha chegado. E ela já estava passando mal quando ela chegou. E ela fez a pesquisa, os exames, tudo aqui, e não descobriu o que que era. Enfim, é um parasita que a gente pega do peixe. Ela gosta muito de sushi. Ele é um parasita comum, né? O hospedeiro dele acaba sendo peixe cru. E ela deve ter comido e adquirido a doença. E aí, o que que acontece? Eu venho tratando, ela não comia mais nada, ela tinha emagrecido muito. E aí, eu comecei o tratamento com ela da desparasitação, tanto desparasitação medicamentosa, de fitoterápico, tá? Não é medicamento mesmo, não. São plantas Uhum. e, e orgânicos e tudo mais. Homeopatia. Comecei e aí a gente complementava com a terapia PCZAP, né, com o protocolo da Alda Clark. E aí hoje ela já tem, ela vai ainda na clínica semanalmente para a gente dar continuidade à desparasitação, mas ela já melhorou assim 95%. Ela falou comigo que em dezembro ela comeu Natal, Ano Novo, comeu de tudo, não passou mal em nada. Então, assim, a gente consegue descobrir a origem desse problema. A saúde integrativa, ela dá essa abertura para gente. Nós tratamos um paciente num todo. Então, muitas vezes, você não precisa entender a queixa, o problema. Isso é só um adendo para nós profissionais. O que a gente precisa entender é que ali tem um ser humano que nós vamos buscar saúde. A queixa do paciente é importante para me direcionar em algum tópico, mas indiferente do problema, eu vou tratar o paciente da mesma forma. Eu vou procurar onde está o problema e eu vou tratar o paciente num todo, não somente, por exemplo, o enjoo que ela tinha, o vômito. Você entende? Então, a saúde integrativa, ela veio para somar por quê? Ela, igual eu já falei, já é uma técnica antiga, mas nós estamos vendo cada dia mais a necessidade disso. O que que acontece? O paciente, lá na clínica, por exemplo, na estética, ele chegava lá e queria, por exemplo, reduzir gordura localizada. Fazia procedimento, meu Deus do céu, eu consigo emagrecer esse paciente, eu consigo reduzir as medidas dela, daqui a pouco ela volta e tá toda inchada de novo, toda, não aumentou o peso, tudo diferenciado. Aí o que que acontece? Baseado nessa situação, nós começamos a entender que não adianta eu tratar o paciente de fora, sendo que lá dentro tem alguma coisa. Se dentro, internamente, tiver um problema, uma contaminação por metal pesado, que normalmente nós temos, eu vou falar com você que uma única vez, em todos os meus 3 anos de atendimento integrativo, uma única vez eu peguei um paciente que não tem metal pesado, porque ele toma 8 litros de água por dia. E eu nunca tinha visto isso na minha vida. Ele toma porque ele é atleta, então ele bebe muita. Então ele lava tudo que tem direito. Foi a única situação. A única situação. Ele consegue beber 8 litros de água por dia. Então, foi o único caso. Se eu tenho metal pesado, se ele gosta de tecido adiposo, né, ele faz tropismo para o tecido adiposo, eu vou conseguir emagrecer esse paciente? Não vou, porque vai reduzir a gordura, mas o metal, que é o que prejudica, o que faz tropismo, que vai absorver mais essa gordurinha, vai ficar guardado lá. Então, eu preciso descontaminar esse paciente. E na integrativa, normalmente a gente tem uma linha de direção. Você faz um processo, depois faz o outro, depois faz o outro. Não adianta, não é uma consulta, é tratamento. Se eu faço um tratamento, eu consigo melhorar o paciente num todo. E uma experiência muito próxima aconteceu comigo. Eu fui a primeira paciente minha, porque eu tive que mudar os meus conceitos. Inclusive, aconteceu um episódio ontem, eu fiquei bem assustada, mas uma coisa que não tem acontecido frequentemente.
para quem me conhece, eu tenho, desde os meus 12 anos, uma enxaqueca bruta. Bruta, 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 a ponto de ter aura e tudo mais, vômitos e tudo mais. Mas isso, assim, como é recorrente na minha vida, então eu já não me importava, eu vivia, convivia com dor. Era mais ou menos umas, sem brincadeira, umas 3 caixas de Neosaldina por mês que eu tomava, essa de 28. E aí teve um dia que eu me assustei, porque meu marido comprou 3 caixas de Neosaldina, não tinha passado 15 dias, eu já tinha tomado tudo, porque ele foi procurar uma Neosaldina para tomar e viu que não tinha mais. Eu já tinha tomado as 3 caixas de Neosaldina. E aí, o que que aconteceu? Eu falei, não, e eu já comecei a fazer tratamento, tomei topiramato durante 9 anos para prevenção da enxaqueca, mas no momento que eu parei de tomar, porque eu achava que já estava curada, eu não tinha, apareceu de novo as dores e tudo mais. E aí, o que que aconteceu? Eu falei, eu vou ter que buscar alguma alternativa agora, porque tratamento convencional já não está dando para mim. Tem 9 anos que eu tomo topiramato e eu não, né, não vejo melhor em nada. E aí eu comecei a trabalhar, fazer homeopatia, comecei a trabalhar com a saúde integrativa em mim, porque eu já estava estudando algumas coisas. E aí, no dia que eu fiz a minha primeira biorressonância, depois se vocês quiserem, eu até mostro. Tem até no Instagram da Delicare, tem eu falando sobre essa questão. Eu tinha até liga de metais tóxicos, que era, se eu não me engano, tá? Eu acho que era chumbo e mercúrio. Mercúrio eu sei que está presente porque toda vez que tem liga, tem mercúrio envolvido. E aí, eu estava super intoxicada. Ou seja, todo o tratamento que eu fizesse, se eu não desintoxicasse, eu não ia melhorar nunca. Ia continuar. E aí, eu fiz o tratamento, eu levei quase um ano para desintoxicar 100%, e minhas dores de cabeça passou no primeiro mês. Já achei assim, ganho porque, nossa, passou 30 dias mais ou menos, eu já tô sem nada, então, sem tomar medicamento nenhum, só desintoxicando, homeopatia, para mim foi top. E aí ontem eu tive uma crise assim, louca de dor de cabeça. Achei que eu ia ficar doida. Mas eu não tive tempo, nem pude olhar, mas com certeza estou intoxicada novamente. E aí eu vou fazer de novo a desintoxicação, se for o caso, e melhorar toda essa questão. E aí você vem falar para mim o seguinte, Renata, adianta então desintoxicar? Adianta. Ah, mas vai intoxicar de novo? Mas você vai ter períodos que vai melhorar. E essa desintoxicação, ela pode ser feita até 3 vezes no ano. Não posso fazer menos que isso, porque tem riscos de saúde também com a desintoxicação. Mas a desintoxicação eu posso fazer até 3 vezes no ano. E aí, a partir do momento que eu faço a desintoxicação, eu não vou viver numa bolha. Eu vou intoxicar de novo, mas eu vou abrir portas para quê? Para minhas células trabalhar, as minhas mitocôndrias produzirem energia para eu ficar bem. Então, a desintoxicação é muito importante. Se acontecer de intoxicar, que vai acontecer, é desintoxicar novamente. Nós não vivemos em bolha, ninguém consegue viver sem nenhum tipo de intoxicação, entende? Então, o que eu falo é o seguinte, a saúde integrativa, gente, veio para somar, ela consegue tratar o corpo, né, o nosso terreno biológico, que é o nosso corpo, num todo, e totalmente com ganho, porque não usa medicamento. A saúde integrativa não usa medicamento. A gente trabalha com homeopatia na saúde integrativa, com frequenciais, com fitoterápicos e algumas suplementações de... Ai, meu Deus, esqueci. Ai, fugiu aqui. De vitaminas aí que a gente toma. Tem um nome específico aí, esqueci o nome. Então, o que que acontece? Você não vai intoxicar, você vai melhorar a sua condição de saúde baseada no conceito de que você vai tratar num todo, você não vai tratar o seu problema. Você vai tratar você. O problema é um adendo que você tem, é uma resposta que o seu corpo está mostrando, é um sinal. Por exemplo, a dor de cabeça que você tem, que eu tive ontem, é um sinal de que alguma coisa já está acontecendo. Eu tenho que olhar.
as dores, as, as febres, são sinais positivos para o nosso organismo. A gente precisa entender que elas vêm para nos mostrar a direção do problema. E aí basta investigar, que é o que a gente faz no integrativo. Entende? Com certeza. Renata, você levantou alguns pontos que eu fiquei, sim, você foi falando e eu tô aqui com a canetinha e uma folhinha de papel anotando, né? Porque engraçado que parece que foi até combinado, mas não foi combinado. Antes da gente, a gente estava planejando essa live já há um tempo, né? Uhum. E engraçado, estava marcado para ontem. E justamente hoje de manhã, antes de eu assistir uma aula de um curso, eu estava por alto. Eu tenho uma mania de abrir o Google, né, e pesquisando notícias, etc. Até que me veio a você falando da questão do parasita aí, da sua paciente, né, alojado no pâncreas e etc. E eu já venho já acompanhando seu Instagram, então vira e volta, quando você posta um negócio lá, eu corro aqui e dou uma olhada, olha que bacana, tal, e etc. E eu achei uma reportagem, menina, eu li essa reportagem hoje, parece que foi super combinado com o que você falou. Mas ela é uma reportagem que você consegue achar, gente. Vou até mandar o link. Eu estava justamente mandando o link para o pessoal do Facebook, que aqui eu teria que sair da live, mandar o link, então não compensa. Mas eu vou postar agora. Agora eu tô encafifado aqui, como diz o povo. Agora você vai mandar ver. Pois é, agora eu vou pegar o link dessa reportagem e eu vou postar nos stories, que é justamente uma reportagem do dia 5 de novembro de 2015. Vocês encontram essa reportagem, onde é que foi encontrado, foi diagnosticado, né? Tem um artigo publicado pelo Jornal de Medicina da Nova Inglaterra, tá? Que descobriu, né? Coisa que todo mundo já sabia, mas enfim, descobriu sim que alguns casos de pacientes colombianos, né, que faleceram aí por câncer no pâncreas, é causado por um tipo de Eu químio. vi. Eu já vi E eu essa achei isso reportagem. muito interessante, porque eu li essa matéria hoje cedo. Entendeu? Quando Ô, você começou a Matheus, falar, eu fui olhando assim, assim, gente. todas as vezes, pela doutora Uda Clark, que é uma terapia que eu uso muito, até Uhum. porque eu aprendi e eu gosto muito da terapia Clark. Ela fala, não existe paciente oncológico que não tenha parasita alojado. Principalmente, você vai assustar qual deles que eu vou te falar. E que a gente acha que não tem. Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides em pacientes oncológicos. Aí você vai virar e vai falar assim, mas aí eu faço exame de fezes e não dá nada. Não dá porque a doutora Uda Clark fala que você tem que colher as fezes 38 vezes para você conseguir um positivo. A probabilidade desse bichinho procriar é de 38 vezes. Então, o que acontece? Pega-se parte das fezes e não pega o ovo, porque não botou. Uma das coisas também que a gente trabalha muito em cima é que nós conhecemos que, por exemplo, ascaris, ele só vive no intestino, não é? Não. Inclusive tem vídeos, eu vou até postar essa semana, vídeos de pacientes com ascaris dentro do estômago. Tem ascaris dentro do pâncreas. Ontem eu achei uma paciente, eu analisei uma paciente com giardia dentro do pâncreas. Todos os sintomas dela já levava a crer que ela tinha giardia. Todos os sintomas. Ela é uma pessoa irritada, ela é uma pessoa nervosa, é uma pessoa alérgica, diarreia constante. Às vezes não tinha diarreia, mas tinha muco na diarreia, nas fezes. E aí o que aconteceu? Fiz a análise dessa paciente. Primeira coisa que eu bati o olho e vi giardia. Não tinha nas fezes, não tem no intestino. A giardia dela está no pâncreas. Eu mostro para todo mundo ver no exame de biorressonância. É muito interessante. Então Super. a gente sabe, é muito legal, porque quando você descobre, você consegue tratar o paciente num todo.
Aí o que que eu vou fazer com essa paciente? Eu não trato um paciente no dia que eu quero. Por exemplo, ela foi lá ontem, hoje eu vou começar a desparasitação nela. Tem um preparo para isso. Eu tenho que preparar o corpo dela para expulsar aquilo, aquele gatilho que faz mal para ela. Então, eu vou tratar essa paciente gradativamente, de modo que o organismo dela também não sinta, porque assim como esse parasita está fazendo mal para ela, na saída dele, ele pode fazer mais mal. E eu tenho que fortalecer o sistema imunológico dela. Porque na hora que eu jogar esse parasita para fora, na hora que eu matar esse parasita, ela não sentiu o efeito adverso da degradação desse parasita. É outra coisa que a gente tem. Nós entendemos que, a partir do momento que nós tiramos o parasita do organismo, nós acabamos com o problema. Não é. O parasita carrega parasita. Ou seja, o Ascaris, por exemplo, de vários outros, eles têm parasitas alojados neles também. Tem muco, aquele muco que a gente vê nas fezes, são o quê? Biofilme, que são fungos e parasitas que são degradação do parasita, por exemplo, o Ascaris, que pode estar lá no organismo. Então, o que que acontece? Quando eu mato o parasita, não acabou o meu problema ainda. Quando eu tiro aquele parasita, eu ainda tenho que desparasitar o organismo para limpar a degradação desse parasita que foi encontrado, entende? Ou seja, eu preciso limpar o organismo todo. Todo parasita vem acompanhado de outro. Todo. Nenhum parasita é único. Por exemplo, se eu encontrar Ascaris no paciente, ele tem, por exemplo, todo paciente que tem Ascaris, ele tem o muco ramussoso, é um nome assim mais diferente, eu ainda não gravei muito bem, acoplado nele. Tem os aspergilos acoplado nesse paciente. Então, eu preciso desparasitar esse paciente de forma integral. E muitas vezes, de forma errada, a gente suplementa o paciente sem desparasitar. E aí, o que que acontece? Ele está com parasita. Se eu der, por exemplo, um probiótico para esse paciente que está com parasita, o que que vai acontecer? Eu vou alimentar também esse parasita. Então, por isso que a saúde integrativa, a gente tem que entender a morfologia, tanto do parasita, quanto do paciente, para a gente conseguir exterminar 100% e o paciente se sentir bem. Entende? Porque o parasita, ele também carrega outro. Ele é um ser vivo. Então, ele carrega outro ser vivo. É igual uma planta, ela não adere um fungo nela. Por exemplo, a gente cansa de ver nas folhas fungos. Assim acontece, o parasita também carrega um parasita. Então, eu preciso matar o parasita e a degradação dele também. Entende? Depois ainda tem que modular esse terreno. Depois ainda tem que suplementar, depois ainda tem que fortalecer esse organismo. Por quê? Quando eu mato esses parasitas, eu não mato células, mas eu posso atingir o sistema imunológico. Eu preciso o quê? Fortalecê-lo depois para o organismo ficar bem. Sim, com certeza. Engraçado, você falou da giardia aí, o que eu tenho conhecimento é que a entamoeba histolítica ela tem uma capacidade de ser errante, né? Ela causa aí abscesso amebiano, ela aloja aí no cérebro. É uma informação que é muito interessante, sabe? Que às vezes a gente Eu acha que aquilo tenho. ali é restrito, né? Só intestino, né? A gente acha que é Não, só. pois é. Olha, eu tenho uma paciente que ela tem uma doença, uma síndrome de Renault. Ela tem essa síndrome há mais de 25 anos. E ela trata essa síndrome. O que que significa isso? Se eu não me engano, é Renault mesmo, tá? Eu não gravei o nome da síndrome, mas na época é bem parecido, mas eu acho que é Renault mesmo. Ela tem muito frio, as extremidades dela de mãos e pés não suporta, por exemplo, ar-condicionado, ventilador. Esse calor, por exemplo, que está fazendo hoje, ela dorme de meia, ela tem. é, Fica muito cianótico, sabe? O, as extremidades dela. E aí foi diagnosticado com essa síndrome e ficou por isso mesmo. Ou seja, ela tem um problema que faz com que ela sinta muito frio e que as extremidades ficam roxas. E aí ela começou a tratar comigo e tal. Quando eu passei o aparelho nela para verificar o que ela tinha,
ela tem no cérebro, no hipotálamo, mais precisamente, que é o nosso sensorial, né? A nossa glândula sensorial, Candida albicans. Então, a Cândida está alojada no hipotálamo dela, que está atrapalhando o quê? O sistema sensorial dela. E aí, por isso que ela sente esse frio exacerbado. Entende? Interessante. Por isso que ela sente esse frio. E aí, a gente trata a pessoa melhor. Tem que matar o fungo. Tá matando. Demora muitos dias, não é da noite pro dia. Pessoal, Entende? quem tiver dúvidas, vai mandando aí no Facebook, no chat do StreamYard. E quem tiver dúvidas aqui no Instagram, vai mandando dúvidas por aqui também, tá? Que daqui a pouquinho eu vou estar levando as dúvidas, né? Para Renata estar aí respondendo para nós, né? Eu tenho já algumas dúvidas em mãos, eu abri a caixinha, né, no story mais cedo, né? Já conversei já para o pessoal, mandando as suas perguntas e vim recolhendo algumas questões, tá? Que no momento oportuno a gente vai estar repassando, né, Renata, e conversando um pouquinho. Sim, Aí, é com interessante que certeza. quando a gente fala de saúde integrativa, né, a gente fala de mais de um tipo de terapia, né? Porque geralmente usa-se terapia integrativa, outros falam de saúde integrativa abordando tudo mesmo, né? Mas a gente sabe que tem uma porrada, né, de modalidades aí. Tem biomagnetismo, tem ozonioterapia, tem aromaterapia, tem fitoterapia, tem um Tem monte, várias, né? acupuntura. Isso. Quais você pratica, né? Quais você exerce lá na Delicário? Olha, lá na Delicária a gente trabalha com a terapia Clark, Uhum. que é essa da desparasitação. A gente trabalha com a biodisc, que é a acupuntura sem agulha, a ozonioterapia. Aí dentro dessas terapias a gente ainda costuma às vezes trabalhar com a cromoterapia, na questão de luz, de cores. Uhum. Costuma às vezes trabalhar, por exemplo, trabalho também com a homeopatia, né? Que a homeopatia faz parte da saúde integrativa. E de procedimentos, a gente usa mais, que eu uso muito, né? É a biorressonância e a terapia Clark com aplicação de PCZapper. Muito, muito, isso é frequente todo dia, toda hora. O paciente o tempo todo para isso. Porque assim, e aí a gente faz aquela desintoxicação com metais pesados, a gente tem equipamento para fazer desparasitação, por exemplo, hidrovitalis. Ainda não estou fazendo, mas já está chegando para mim o microscópio de campo escuro, onde a gente faz a análise em tempo real do paciente, no sangue da gota espessa, e aí a gente consegue verificar as alterações, por exemplo, se o paciente, quais tipos de fungos tem dentro do plasma do paciente, é, quais tipos de, se o paciente tem risco de um infarto, por exemplo, em menos de poucos dias, 30 dias, se o paciente está com problema no fígado, se o paciente está com problema naquelas questões mesmo que a gente analisa no laboratório convencional, de etantócitos, liptócitos nas hemácias, a gente avalia muito a hemácia, mas uma coisa assim, para somar muito na microscopia de campo escuro, é a visualização do plasma, onde a gente vê lá alguns elementos que podem estar assim, prejudicando a nossa saúde. Então, a confirmação é feita no microscópio, entende? Sim, entendi. As aplicações, a gente não faz muito com a questão da equipamento. O negócio, os equipamentos são para somar, igual, por exemplo, o ILIB, a gente tem trabalho também. Só que, assim, é um adendo. O equipamento, eu falo que ele só soma um pouquinho. Eu preciso entender o que é o paciente. A parte mais importante do que qualquer uso de equipamento, qualquer técnica que é realizada, é muito menos expressivo do que o conhecimento e da teoria, né, do tratamento desses pacientes mesmo, onde eu preciso entender esse paciente e ver o que eu preciso fazer. Igual, por exemplo, tem pacientes, por exemplo, da saúde da mulher, onde a gente vê as questões de
hormonais, que às vezes eu nem uso nenhum tipo de equipamento, eu faço só mesmo aplicações mesmo de terapias como homeopatia, fitoterapia, essas coisas todas. Depende, não tem como ser, não é regra geral, sabe? Não tem como aplicar 100%. Eu vou usar isso nesse paciente, todos os pacientes fazer aquele protocolo, cada um é individualizado. Sim. Já entrando já em uma das perguntas do pessoal, e também uma pergunta minha, né? Eu comungo do mesmo questionamento, né? Eu gosto muito, Renata, da aromaterapia, né? Nunca escondi de ninguém, todo mundo Sim, sabe que vira e volta eu estou fazendo alguma coisa relacionada à aromaterapia, né? E eu sei que a aromaterapia é uma modalidade, né, da saúde integrativa, e a gente tem algumas contraindicações, né? Pessoas que não podem usar óleo essencial tal, pessoas que não podem por causa de condição X ou Y. Né? Nessas terapias que você, né, oferece lá na Delicare, né? Essa pergunta até da Bianca. Estou com as perguntinhas tudo aqui, tá, gente? Para quem tá, tá achando que eu não anotei. É, né, no caso das terapias que você oferece lá na Delicare, existe contraindicação para alguma dessas modalidades? Ou só a pessoa chegar e fez? Porque no caso, eu falo isso porque no caso da aromaterapia, existem certas contraindicações de práticas que a gente pode oferecer, né? Por exemplo, para mulheres grávidas, a gente tem um tipo de conduta mais cautelosa com pessoas que têm certas doenças dermatológicas, né? Como é que fica aí nessa questão da biorressonância, na questão aí da terapia Clark que você oferece? Tem alguma contraindicação ou é tudo liberado? Como é que funciona? bom, pacientes grávidas é igual você falou, né? A gente trata como a casquinha do ovo, né? A gente não pode mexer muito. A terapia Clark, no momento da gestação, não é momento de desparasitar. Uhum. Até porque se a mulher estiver desparasitando nesse momento, pode prejudicar o bebê. Lactantes também não pode fazer a terapia. Mas, a partir do momento que parou a lactação, crianças a partir de 7 anos pode fazer a desparasitação e até animais acima de 2,4 kg pode fazer desparasitação da terapia FAR. Idosos, sem problema nenhum. A biorressonância só não pode ser usada em pacientes que tenham. Meu Deus, esqueci o nome. Aquele negócio no coração, como que chama mesmo? Marca-passo. Não pode ser usado para pacientes que tenham marca-passo. E a ozonoterapia para pacientes que têm deficiência da hemoglobina G6PD e hipertiroidismo. A aromaterapia a gente até faz uso lá, mas a gente não pega muito como foco, porque a gente trabalha com outras técnicas e aí já está acostumado e tudo mais, aí a gente aplica. Mas assim, por exemplo, um paciente que trata ansiedade comigo, eu costumo aplicar aromaterapia para ele em casa, para fazer uso em home care. Uhum. Mas lá na clínica a gente não tem, eu prescrevo, somente prescrevo. E aí, o bom da homeopatia é que eu posso tratar todos e quaisquer pacientes, tanto ser humano quanto animais e plantas, né? Que não dá reação, né? Interação medicamentosa. Então, eu posso tratar sem medo. Então, eu gosto muito da homeopatia por isso. Porque eu levo esse paciente ao tratamento, eu consigo uma excelência no tratamento sem risco nenhum. Perfeito. Pessoal, pode ir mandando mensagens, tá? Pode ir mandando as perguntas de vocês. Deixa eu começar a olhar as perguntas aqui. Vai lá. Deixa eu escolher algumas. Se é que a gente já não falou de alguma, que eu acho que a maioria aqui a gente Falou? já a gente acabou já Já abordou. abordando, né? Tem uma aqui, a das crianças você já falou, né? Que é a partir de 7 Sim. anos. Uhum. Aqui, tá perguntando. Peraí, peraí. Não, isso daqui também já falou. Gente, tem um aqui que é do Vitor.
O Vitor está perguntando, Renata, se é uma pessoa que tem prótese de metal, ele pode fazer, né, está realizando aí tratamentos relacionados à saúde integrativa. Ele colocou o biomagnetismo aqui, que eu não sei se você, né, oferece. Biomagnetismo não pode. A gente não trabalha com biomagnetismo na clínica, mas não pode fazer quem tem metal no corpo, não pode. A biorressonância, dependendo do metal, aí é preciso fazer uma análise, eu posso fazer sim, não tem problema não. Agora, o biomagnetismo não é conveniente, tá? Mas eu também não trabalho com biomagnetismo. Eu entendo da técnica porque eu tenho, né, na pós-graduação, mas não existe. Ó, o Bruno Lopes está perguntando se existe algum efeito colateral no tratamento, né, na terapia Clark, no caso da desparasitação. Não tem. No momento, a pessoa pode se sentir um pouquinho enjoada, mas contraindicação não, porque é avaliado, reação adversa não, porque é avaliado no momento da anamnese, né, se esse paciente pode ou não fazer uso. E como são feitos com produtos naturais, óleos essenciais, eu uso aí, ó, aromaterapia. Aplicação de óleos essenciais é utilizado na terapia Clark, fitoterápicos e algumas homeopatias, não dá problema não. Vamos para a próxima. Temos mais uma, Renata. Quanto tempo dura o tratamento com a saúde integrativa? Eu acho que isso aqui deve estar perguntando com relação às modalidades, né? Quanto tempo mais ou Sim, o menos que em média? acontece? Depende de cada situação, depende da clínica, né, desse paciente, depende da terapia que é aplicada, né? Ela depende do valor que ela pode pagar, porque muitas vezes, por exemplo, para potencializar um resultado de uma ansiedade, por exemplo, eu posso fazer as avaliações e tudo mais, prescrever, né, medicação para casa. Mas às vezes a pessoa pode fazer, por exemplo, aplicação de PCZAP, ou às vezes pode fazer aplicação de ozonioterapia, ou às vezes pode fazer um ILIB. O que acontece? A pessoa vai ter que ir à clínica toda semana, então depende do valor também para desprender, né, para potencializar esse resultado, são utilizados alguns equipamentos e aí depende, né, da pessoa querer gastar ou não, ou poder gastar ou não. Então, assim, é muito variável. Normalmente, é em torno de 2, 3 meses, mais ou menos. Sim. É interessante, ressaltando aqui que uma coisa que eu achei bem interessante, né, por ser vias de Brasil, né, a gente sabe que essa questão da saúde integrativa é muito bem aceita lá fora, né? Por mais que a gente saiba que existem as questões das resistências, né, de certas classes que não enxergam com os bons olhos, apesar de que não adianta falar que tá porrada, PubMed, Cielo, Google Acadêmico, tem um monte de artigo aí comprovando que funciona, entendeu? Mas ainda assim tem gente que acha que é pura Que não loucura, acredita, né? não é? É interessante que o E Brasil... assim, dá a impressão que a gente tem que ficar batendo na tecla para a pessoa acreditar, mas existem artigos científicos, né, informando que isso tudo existe. A gente tem no Brasil, acho que desde 2006, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, né? Que é lei, né? O SUS oferece aí, se eu não me engano, são 29 terapias integrativas e que é um reforço, né? Se o SUS, né, se o Ministério da Saúde, desde 2006, está vendo que é algo que vem para somar, entendeu? E está aceitando, significa que a coisa não é assim, né? Tirada do nada. Então, jogada ao vento, né? Justamente. E é interessante também que quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre saúde integrativa, sobre as modalidades de saúde integrativa e etc., a gente vê que existem profissionais, né, como você, que já tem uma carreira aí dentro da área da saúde, né, tem uma graduação, né, e está aí fazendo pós e etc. E a gente encontra também pessoas que estão fazendo cursos livres, correto? O que é que você acha disso?
Matheus, o curso livre eu acho que ele é muito válido Uhum. para quem quer entrar na área. Sim, Mas a especialização, ela tem que ser necessária a título de comprovação para o conselho, né, pertinente da área. Então, assim, existem muitos cursos livres, eu mesma já fiz alguns e gosto, sabe? Existem vários profissionais que eu sempre acompanho, igual, por exemplo, o Lai Ribeiro, ele de vez em quando dá alguns cursos livres que eu já até fiz. São profissionais de renome, né? São profissionais que entendem realmente. Mas a pós-graduação faz você aperfeiçoar mais, aprofundar mais, entende? Então, por exemplo, não é uma pós-graduação, não é barata uma pós-graduação da área integrativa, a menos que seja essas pós assim que a gente encontra online aí e tal. Mas uma pós mesmo em torno de uns 18 mil mais ou menos. Eu já vi pós de 64 mil reais, fora da minha realidade ainda, mas se Deus quiser ainda chego lá. Mas estou dizendo o seguinte, que após você consegue aprofundar mais, porque você estuda o dia inteiro, durante 2 anos e meio, aquela mesma, sabe, aquele mesmo, uhum. não é o mesmo tema, mas é naquele mesmo foco. Então faz você aprofundar mais, entende? Entendo. Ó, temos uma pergunta aqui no Instagram. Acupuntura da Angélica, Angélica como sempre. Acupuntura sem agulha entra nesse combo? Eu acho que ela está querendo saber um pouquinho mais sobre a acupuntura sem agulha, Renata. O que que acontece? A acupuntura sem agulha, ela é a mesma coisa da acupuntura com agulha. Ela atinge os mesmos gatilhos, os mesmos pontos de acupuntura com agulha. Só que tem paciente que não gosta de agulha. E aí a gente faz o uso, né, das pastilhas específicas para acupuntura, sem agulha. Aplica-se a acupuntura e a pessoa vai para casa, fica 5 dias com aquela acupuntura no local. E aí, depois de 5 dias, ela tira. Por que 5 dias? Porque ela faz essa ação durante 5 dias. Então, um ponto positivo aí da acupuntura sem agulha é que você tem essa ação, por exemplo, de ansiedade. Vamos tratar a ansiedade. Você tem essa ação ansiolítica durante 5 dias, se está aplicado. Bastante interessante. Tratamento Uhum. excelente, eficaz. A Angélica está comentando aí no chat. Ela já fez comigo. Já fez com você, né? Aí, Uhum. vamos para mais uma perguntinha aqui. O Samuel está perguntando se os tratamentos em saúde integrativa são tratamentos caros. Eu acho que meio que você já respondeu essa, né, Renata? Depende do É, tipo de tratamento, né, o que vai ser abordado ali. sim, com toda certeza. Renata, então, Só um minutinho, Matheus, só um minutinho que alguém ficou bravo aqui, peraí. Desculpa aí, pessoal. não, tranquilo. Renata, então, um tema também, uma questão também interessante, né, de se abordar, é que a saúde integrativa, ela em momento algum, ela veio para competir com a saúde secular, né? Não, porque ela precisa dela também. Inclusive, igual eu falo muito dos pacientes oncológicos, né, que a gente tem sempre um exemplo, que é um tratamento mais potencial. Uhum. Nunca pode deixar de fazer a radioterapia, a quimioterapia, né? Pacientes que tratam depressão não pode largar o medicamento, né, antidepressivo. Nós não tiramos medicamento desse paciente. O que a gente faz é somar as nossas terapias, né, os nossos tratamentos com o que o médico aplica em consultório, potencializando esses efeitos, Todo... né, de resultados positivos, claro. Gente, mais alguma pergunta? Mandem suas dúvidas aí. Renata, acho que o resto aqui a gente tudo meio que já respondeu já durante a Ai, live. que legal, Algumas que legal. alguma pergunta? Vamos ler alguns comentários. A Diva, Vai vocês lá. dois são maravilhosos. Gratidão, Diva, Ai, você sempre está obrigada, por aqui. linda. Angélica, tratamento excelente e eficaz.
Obrigada. No mais é o pessoal que entrou. Vamos ver quem tá online aqui. Vai lá. Renata, deixa eu ver o pessoal do Facebook. Oi. Só um momento. Só para ver se vocês não deixaram nenhuma pergunta. O problema do chat do Facebook é que eles falam tanto que não dá tempo nem de ver. Uma semana. Menina, não dou conta de uma por Mais lives, semana, hein, não, galera? Ed. Uma por semana, por favor. A Angélica aí. Gente, foi Vou viver de live. foi 1h10 de live já. Olha, passou e a gente nem viu. Você vê, 1h10 de live, Renata. Vou deixar você, então, se descansar um pouquinho, né? 1h10 em Ah, pleno sábado. Misericórdia. ah, Escutando a gente falando na sua cabeça. não, tá ótimo. Tá ótimo. Foi 1h10 de puro conhecimento, sem sombra de dúvidas, tá? Eu vou deixar você se despedir aí da galera, né? Faz um convite aí pro pessoal ir conhecer a Delicare, tá, gente? Para quem não sabe, fica lá no Centro Comercial do Horto, isso aí, Centro Comercial do Horto, aqui em Ipatinga, Do... tá? Visitem, entra lá no Instagram da Renata, né? Delicare.ipa, né? Fica aí sabendo dos procedimentos. Vai lá perguntar a ela também as coisas também. Pode ficar tranquila. Ela responde todo mundo, né? Então, Demora, mas respondo, tá, gente? fiquem à vontade, tá? E, Renata, no mais, pode despedir do pessoal, pode fazer convite, pode ficar à vontade Hum, aí. pois é, pessoal, para vocês que ainda não conhecem, né, que queiram entender um pouquinho mais, a gente tem aí, igual o Matheus falou, o Instagram da Delicare, delicare.ipa. A gente sempre está colocando alguma novidade, sempre falando sobre algumas coisas, apesar de eu não ter tido muito tempo para falar, eu venho prometendo que eu vou, pelo menos umas 2 vezes por semana, colocar alguma coisa informativa lá para vocês, mas está ficando bem corrido. Os nossos atendimentos, graças a Deus, não param. Cada vez mais a saúde integrativa vem aumentando muito. Se vocês ainda não sabem, eu também vou falar com vocês que quinzenalmente, às quartas-feiras, 11h30, eu sempre dou uma entrevista na Rádio Educadora, AM 1010 e FM 107,1. Depois do Padre Reginaldo Manzotti, inclusive na quarta-feira que vem estarei lá, se Deus quiser. Então, é quinzenal, pula uma, tá? Vai a outra. Então, quinzenalmente estarei lá, se Deus quiser, na semana que vem, sempre trazendo temas bem importantes, bem relevantes da saúde integrativa para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, que muitos, né, acompanham também pelo Instagram, mas da rádio, pelo Facebook. Vale muito a pena, porque são assuntos do cotidiano, que muitas vezes a gente até convive, mas não entende o que está passando. Então é bem interessante. Convido vocês também para ir à clínica, fazer uma visita. Eu sempre respondo os WhatsApps lá, né? A secretária passa para a gente. Se eu tiver dúvida, eu entre em contato com o paciente. Mas se vocês quiserem ir lá também, nós estamos de portas abertas para receber vocês lá, para fazer uma visita, para conhecer melhor o nosso trabalho. E vem novidades por aí, tá? Aguardem, é segredo ainda, mas vai chegar brevemente outra novidade. Beleza? Com certeza. É. Gente, eu tenho que agradecer vocês, né, pela presença. A Angélica tá aí, ó. Por aqui vocês podem Muito aparecer obrigada, toda viu, pessoal, semana. por parar aí o sábado para assistir a gente, né, Matheus? Não é? Com certeza. Né? Renato, só tenho que te agradecer, né, por ter aceitado aí o Eu que te agradeço a convite, oportunidade né, também. para me aguentar no sábado, Muito 1h13 meu falatório. Olha a hora! Você vê? Né? Eu tenho que agradecer você ter disponibilizado esse seu Eu que momento, agradeço a oportunidade mais uma vez, né? tá? Tá aí contribuindo aí com um pouquinho do conhecimento nosso, né? A Renata, gente, não sei se a Renata sabe, mas foi a Renata que me despertou essa coisinha aí pela saúde integrativa, É? né? Que eu não Ah, que entendia legal! muito bem, eu ia meio patinando assim na lama, mas depois quando eu olhei, Mas vai chegar lá, gente, vai que chegar negócio lá. Eu bacana. sempre falo, Matheus, o que eu posso ajudar, você pode contar comigo, porque a gente está aí para somar. Eu falo que nós não podemos, na outra live eu até falei isso, nós não podemos ser concorrentes, nós temos que ser parceiros, colegas de trabalho. Pode contar comigo, se você precisar.
Então, tá? é algo aí, sim, que Renato fique sabendo, entendeu? Você conseguiu plantar sua sementinha, tá? Ai, que legal. Então, é por isso que eu estou te agradecendo por ter aceitado o convite, né? Por ter aí exposto uma porrada de conhecimento novo. Você pode ter certeza que eu estava aqui com a caneta, ó, caneta, marca-texto de tudo quanto é cor, entendeu? Anotando as coisinhas para pesquisar depois, né? Igual eu falei para você, eu conheço de aromaterapia. Agora, você me apresentou uma porrada de coisas assim, né? Para tá estudando, tá olhando, tá procurando informação, toda informação é válida, não é mesmo? Sim, Então, é só agradecimentos mesmo que eu tenho para fazer, né? Por ter pois é, precisando, nós chegado no estamos sábado com aí. tanto conhecimento, né? Pessoal, muito Ai, obrigado por tanto. quem apareceu, tá? Pessoal que vai assistir depois, a live vai ficar salva, pega, compartilha, manda aí pro pessoal, manda para todo mundo, entendeu? E não deixem de curtir, de correr lá e seguir a Renata no Instagram, não, tá bom? E ir lá conhecer a Isso. Delicária, tá? Angélica, Gente, quem? muito obrigada, viu? Uma excelente noite para vocês. Matheus, brigadão pela oportunidade novamente, tá? Só eu, só tenho a agradecer, tá bom? Pessoal, tchauzinho. E Angélica, quem sabe um Tá. dia a gente faz uma live por semana? Quem sabe no futuro? Pois é, Índio, quem sabe, né? Vamos ver. Tchauzinho, Tchau, Renata. gente. Beijos. Bom descanso, Obrigada. né? Bom resto de fim Para de vocês semana. também. Para nós. Tchauzinho. Tchau.